ninguém, irmão, só para mostrar para nós o avivamento que nós precisamos. Aleluia, tanto pastores, quanto jovens, quanto irmãs, quanto adolescentes, quanto a igreja. O avivamento que é necessário para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, que se chama hoje. Amém, irmãos? Nós vemos da parte de Deus promessas para a igreja. Quem pode abrir aí a sua Bíblia em Joel? Abra aí, Joel, por favor, e lê para mim, para nós, né? Joel, no capítulo 2, no versículo 28. O 29. Quem pode ler para participarmos junto nessa manhã? Isso. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Algum rapidão também, lê aí, Lucas. Lucas no capítulo, lá no finzinho, no capítulo 24. Glória a Deus. No versículo 47 ao 49. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos. Então, irmãos, desde o princípio, o nosso Deus tem olhado para nós, tem olhado para a igreja, amém, irmãos, tem olhado, aleluia, para o início que iria vir. Ele tem olhado, irmãos, aleluia, para o evangelho que seria pregado, pelas vidas que seriam alcançadas, aleluia, glória a Deus, pelo movimento a qual teria, irmãos, até a sua vinda. Glória a Deus, pelo Joel ele profetizou. E nós vemos, irmãos, a qual nós lemos, se cumprindo essa promessa. Ele diz para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Glória a Deus. E aconteceu, irmãos, este grande movimento, a qual nós lemos, que abalou, irmãos, aquele lugar. Que todos ficaram perplexos, aleluia, aterrorizado com tudo quanto eles estavam ouvindo que estava acontecendo. Primeiramente, irmãos, aleluia, aqueles que se aguardavam ali no cenáculo, orando, buscando a presença de Deus, e de repente a Bíblia diz que veio um som, como um vento impetuoso que invadiu todo aquele lugar. Aleluia, que veio, irmãos, um som, um barulho, línguas como repartida de fogo, pousando sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Assim como o Espírito concedia que eles falassem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos entender mais isso, irmãos. Pastor Silvio. Irmão, me dá licença, amém? Eu gostaria que as irmãs, em bom tom, não precisa ser agora, mas desse glória a Deus, amém? Os irmãos, aleluia. E as crianças que estão aqui, aplaudem, mas com grande energia, com grande força, para nós entendermos isso nesta manhã, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia, mais uma vez. Aleluia, mais uma vez. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus. Hoje, irmãos, nós vemos esse movimento. Se a igreja toda, pastor Silvio, tivesse nesse movimento diante do culto, aleluia, muitos sairiam daqui falando, olha, a igreja está avivada.
Na verdade, nossa igreja está avivada. Nós vamos, irmãos, em muitos lugares que nós vemos esta alegria. Glória a Deus, amém, irmãos? Mas, irmãos, não é esse avivamento que nós vamos falar. Muitas vezes, irmãos, aleluia, é somente alegria, pastor senhor. Nós vemos bastante igrejas alegres, que tem, irmãos, um movimento alegre, de jovens, né, irmãos? Aquele movimento onde muitos cantam, muitos pulam, glória a Deus por isso, aleluia. Eu amo esse movimento também, mas, irmão, nós estamos falando de um avivamento que transforma. Aleluia. Um avivamento, irmãos, que muda a vida da pessoa. De um avivamento, irmãos, que traz arrependimento. Aleluia. Esse avivamento, irmãos, a qual, aleluia, o Senhor, desde o princípio, aleluia, Ele quis que a sua igreja vivesse, irmãos. Por quê? Aleluia. Desde o início Ele sabia que não seria fácil. Aleluia. Aquele que Ele escolheu, que Ele chamou para vir com Ele, a qual estavam pescando, Ele diz: olha, siga-me, eu vos farei pescador de homens. Ele estava trazendo, irmãos, para Ele. Ele estava tirando ali da vida a qual eles levavam para trazer para a sua presença. E assim Ele foi, irmãos, escolhendo 1, 2, 3, 4, aleluia, até, irmãos, se cumprir aqueles a qual Ele desejou que o seguissem. Aquelas pessoas estavam sobre a responsabilidade dele. Ele sabia, irmãos, que ele iria, aleluia, partir em determinado momento. Ele sabia, irmão, que o seu ministério, aleluia, ia chegar um momento que ia findar. Porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Foi para isso que ele veio. Ele sabia, irmãos, aleluia, que ele tinha que ser um cordeiro, a qual iria derramar o seu sangue, a qual iria, aleluia, glória a Deus, salvar a humanidade. Ele sabia. Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, Ele chamou os seus e disse para ele: olha, ficai em Jerusalém, aguardai lá, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. É algo, irmãos, que não é artificial. É algo, irmãos, que é duradouro. É algo, irmãos, que é até o fim. Não para na metade. Aleluia. É algo, irmãos, que Abacuque falava para o Senhor: olha, aviva a tua obra no meio dos anos. Glória a Deus. Por quê? Para que chegasse até o final. Porque o início, irmão, muitas vezes é animado, é alegre. Aleluia, mas no momento da caminhada, glória a Deus, quem tem mais de 10 anos aqui do ministério com Jesus? Vamos falar nisso, eu sei que tem gente que tem até bem mais. Amém, irmãos? Quantas coisas já passaram nesse tempo? Aleluia, chegou o momento de pensar até em desistir, chega, irmãos. Aleluia, mas, irmãos, glória a Deus, o avivamento a qual o Senhor nos concede é para que nós prosseguimos. Veja bem, irmãos, aleluia. Deu-se início a um grande avivamento, irmãos. Deu-se início, irmãos, a um projeto a qual o Senhor já tinha em suas mãos. Um projeto, irmãos, a qual, aleluia, Ele já sabe o final. E eu e você estão incluídos nisso. Depende de cada um de nós. Ele diz: olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. O projeto está pronto. O Espírito Santo já veio. Aleluia. A promessa foi derramada. Glória a Deus. O avivamento, irmãos, está aí. Basta nós tomarmos posse, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem. Aleluia. Quando eles receberam estas promessas, eu gostaria de estar lá, irmãos, para ver. Como que eu gostaria, irmãos?
aleluia, de ver tudo isso acontecendo. Glória a Deus, já pensou se eu fosse ali, aleluia, um africano de origem assim, né? A minha língua seria outra, e eu ouvisse falar, aleluia, o judeu, na minha própria língua, falando das grandezas de Deus. Aleluia. Cada um que estava ali, irmãos, de muitos lugares, pararam e pensaram: o que está acontecendo? Pastor Silvio, de repente, aleluia, glória a Deus, o senhor está aqui, vem um americano, né, sem intérprete, e de repente o Espírito Santo, aleluia, começa a trazer essa comunicação. E começa a haver um entendimento, irmãos, um ouvindo e compreendendo na língua do outro. Projeto, plano de Deus, para que o seu evangelho, ele prosseguisse, irmãos. Prosseguindo nessa mensagem, irmãos. Glória a Deus. Para muitos, estaria bom. Olha, eu fui renovado. Eu falei línguas, aleluia, eu pulei no Espírito Santo, eu vi maravilhas acontecendo ali, então está bom. Glória a Deus. Para muitos irmãos, o avivamento quer dizer somente isso. Aleluia, eu venho e volto para minha casa, e volto de novo, e volto para minha casa, irmãos, mas nós começamos a entender que isso que aconteceu mudou a vida de muitas pessoas. Primeiramente, aleluia, quando começaram a dizer para os discípulos: olha, vocês estão cheios de mosto, ou seja, vocês beberam muitos vinhos. Começou, irmãos, o trabalhar de Deus por meio da vida dos discípulos, irmãos. A Bíblia diz que Pedro colocou-se em pé, irmãos, com os demais discípulos, e começaram, irmãos, aleluia, a deixar o avivamento tomar conta da sua vida. Começou a deixar, irmãos, aquilo que eles receberam tomar conta do seu ser. É isso que funciona, irmãos. É isso que Deus quer. Que esse avivamento esteja em nossas vidas, que esteja em nosso coração. Aleluia, que nós não venhamos importar a situação a qual nós estejamos. Olha, irmãos, nós estamos falando de um homem que até outrora era pescador, que para muitos irmãos era considerado como um iletrado, um indouto, sem conhecimento. E essa pessoa, irmãos, se colocou em pé diante de uma grande multidão que estavam ali, glória a Deus, para entender, outros para testar, outros para saber o que estava acontecendo. Então, irmãos, ele começou a falar das maravilhas do Senhor Jesus, de quem era Jesus Cristo. Aleluia, quem era aquele, irmãos, que outrora disseram: crucifica-o, 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 crucifica-o. Estavam ali, aleluia, pessoas que outrora estavam no meio dizendo: olha, solta Barrabás e crucifica Jesus. Estavam lá, irmãos. Mas o avivamento, ele serve para quê? Olha só, irmãos, o avivamento é um processo de despertar religioso e renovação espiritual, impulsionada pelo Espírito Santo, que traz em nossas vidas, aleluia, fervor e uma mudança sincera, glória a Deus, e uma volta, uma busca pela palavra de Deus e santidade, né? Que é arrependimento, conversão e coisas mais que nós vamos falar daqui para frente, irmãos. Veja bem, irmãos, quando Pedro começou a falar aquelas palavras, quando começou a ter um avivamento,
Qual foi o primeiro fruto que surgiu ali, irmãos, diante daquelas pessoas? Quando ele expôs a vida delas, quando ele expôs o que eles fizeram, quando ele expôs, irmãos, quem era Jesus, aleluia, e o que acontecera com ele por causa, aleluia, daquilo que eles fizeram. A Bíblia diz, lê para mim, no capítulo 2, no versículo 37. Por favor, quem tiver aí. Capítulo 2, versículo 37 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler, meus irmãos. Ao ouvirem isto, eles ficaram como com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Tem alguma outra versão diferente aí, irmãos? Ou é igual a minha? A primeira, irmãos, reação do avivamento que a igreja precisa em nossas vidas, irmãos, é o arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não há conversão. Sem arrependimento, irmãos, não há avivamento. Todos que têm este avivamento no seu coração, na sua vida, têm e segue-se de um arrependimento, irmãos. A palavra de Deus foi capaz de trazer para aquelas pessoas que de bom grado ouviram um pesar no seu coração. Quando, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, Deus ouviu a oração da minha esposa, da igreja, irmãos, a qual orava juntamente com ela, ao meu favor, irmãos, para que Deus mudasse a minha vida e trouxesse eu, irmãos, para a igreja, fizesse que eu deixasse, irmãos, dos meus vícios, de tudo aquilo ao qual eu vivia outrora, irmãos. Aleluia. Quando, irmãos, eu ouvi, eu me lembro até hoje, quem pregou a palavra foi o pastor Cícero. Nós conhecemos muito bem o pastor Cícero, né? Nós conheceu, quem conheceu, a maneira que ele pregava, irmãos. Aleluia. Para muitos, irmãos, talvez não era uma mensagem a qual muitos gostavam de ouvir, que era aquela mensagem, né, que a pessoa chega até quase perder o fôlego para falar de uma forma ou de outra. Cada um tem uma maneira de pregar. A mensagem dele, irmãos, era branda. Glória a Deus. Mas essa mensagem, ela alcançou o meu coração, irmãos. De uma tal maneira, Isabel está aqui, para eu chegar em casa e falar: o que você falou para aquele pastor da minha vida? O que você falou para ele? Para ele falar aquelas palavras para mim. Glória a Deus. Ela disse: não foi eu, foi Deus que falou com você. Isso foi no sábado. Aí eu falei: eu vou no domingo para ver se realmente é verdade isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? E Deus falou no meu coração. Irmãos, o avivamento é isso, jovens. Glória a Deus. Não sai procurando, aleluia, muitas vezes em muitos lugares onde tem muito barulho. Glória a Deus, aonde muitas vezes tem multidão. Aleluia, tem alegria. Glória a Deus, tem, mas muitas vezes não tem um avivamento. Glória a Deus, muitas vezes, irmão, na sua igreja tem vida chegando, sendo salva, aleluia, ouvindo a palavra, glória a Deus, sendo transformada, e muitas vezes a pessoa acha que não tem avivamento na sua igreja.
O avivamento está lá. Aleluia, onde tem luzes, aleluia, piscando, aleluia, onde tem aquela coreografia, onde tem um grande, lá está o avivamento, irmãos. O avivamento não é isso. Aleluia, o avivamento, irmãos, é conversão. O avivamento é arrependimento. Aleluia, o avivamento é santidade. O avivamento é uma vida com Deus. Aleluia, esse avivamento que Jesus, o nosso Senhor, vai vir buscar. Aleluia, este avivamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia, glória a Deus, meus vícios se foram. Aleluia, meu casamento restaurado, graças a Deus, já passaram de 30 anos. Aleluia, glória a Deus, por quê? Aleluia, por mais que fosse pequena, por mais, irmãos, que fosse humilde, aleluia, mas tinha um avivamento naquela igreja. Glória a Deus, Deus estava falando e mudando vidas. E aconteceu isso, irmãos. Eles compungiram o seu coração, aleluia, com a mensagem de Pedro. Irmãos, aleluia, eu posso ouvir aquele grito: o que faremos, irmãos? Aleluia, o que faremos, irmãos? Oh, aleluias, aleluia, mas algo para nós gratificar e honrar o Senhor. Aleluia, porque nós estamos dentro desta igreja. Nós estamos dentro desta mensagem. Aleluia, dentro, irmãos, aleluia, do início do avivamento. Quando eles gritaram: o que faremos, varões e irmãos? Oh, irmãos, aleluia, não foi simplesmente uma palavra somente por sair da boca. Foi uma palavra que saiu lá de dentro do coração. Uma palavra de vida arrependida. Uma palavra de vida que quis: olha agora, aleluia, o que eu vou fazer? Aleluia. Pedro, irmãos, dirigiu-se a eles e disse simplesmente assim: arrependei-vos. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a palavra para eles, irmãos, e para todos quantos estavam ouvindo: arrependei-vos. Aleluia, e cada um de vós, aleluia, arrependei-vos. Veja bem, esta é a mensagem, irmãos, gloriosa em nossas vidas. Aleluia. Olha só, ouvirem essa palavra, ficaram com o coração pesoroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos quantos estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Crianças, fiquem em pé aqui. Crianças, jovens, fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Lavínia, amém? Essa promessa são para vocês. Glória a Deus, aleluia. Essa promessa são para vocês, crianças, jovens, anciões, irmãos e irmãs. Aleluia, esta promessa, tudo quanto está sendo falado nesta manhã, é para vocês. Aleluia, é para os nossos filhos, talvez para os seus filhos. Aleluia, é para os netos, é para todo quanto o Senhor nosso Deus chamar. Pode sentar, por favor. Ele fala que esta promessa é para nós e deixa bem claro que recebereis o dom do Espírito Santo. É aí, irmãos, que começa o avivamento em nossas vidas, irmãos. É aí, irmãos, que a dependência não passa a ser de nós, mas do Espírito Santo que está em nós.
Aleluia. É aí, irmãos, que aonde nós éramos fracos, nós passamos a ser fortes. É aí, irmãos, aonde nós não sabíamos, aleluia, das coisas de Deus, e nós começamos a saber. É aí, irmãos, que a nossa palavra, aleluia, qual outrora era gíria, era palavras torpes, começou a mudar por palavras, irmãos, aleluia, que glorificava e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu conversando com um colega de trabalho, eu disse, olha, outrora, ele disse, nossa, você está falando chique? Eu falei, é palavra da Bíblia, aleluia. Glória a Deus, é o que nós estamos acostumados a falar. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele muda o nosso linguajar. Aleluia, Ele traz um avivamento, irmãos, diferenciado em cada um de nós. Amém, irmãos? Irmãos, quase 5.000 almas receberam, irmãos, esse avivamento na sua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Começaram somente, irmãos, aleluia, aquele movimento, aleluia, a qual o Espírito Santo, glória a Deus, fez notório naquele lugar? Não, irmãos. Aquilo lá foi, aleluia, glória a Deus, o revestimento para que prosseguisse o avivamento na vida deles. Aleluia. Aquilo lá, irmãos, foi poder que desceu sobre eles para que continuasse, aleluia, este avivamento. E a Bíblia diz que continuou. Olha só, irmãos, vamos prosseguir aqui. No versículo 41. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. Naquele dia, juntaram-se eles quase 3.000 pessoas. Aleluia. Aí, irmãos, olha bem, qual é o avivamento que nós precisamos, irmãos? A igreja. Olha o exemplo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Um ponto, irmãos. Aleluia, aprendendo, glória a Deus, aleluia, a sua palavra. Aprendendo como eles andavam, aprendendo como eles faziam, aleluia, e queriam fazer também. Glória a Deus, irmãos. Dá licença, irmãos. Fique em pé, Gabriel. Esse é meu neto. Glória a Deus. Amém? A minha nora falou para mim que quando ele falou para ela que quando ele crescer, ele vai querer ser pastor, que nem o voadão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não gosta de ir para o culto, irmãos, se não for assim. Eu não estou, irmãos, me engrandecendo. Mas é algo que a igreja era desta maneira. Eu cresci assim. Por favor, Gabriel, pode sentar. Aleluia. Eu até ganhei algo a qual hoje eu falo, meu Deus, por que eu fui pensar nisso? Eu ficava vendo os pastores, irmãos, da outrora. Tudo tinha barriga. Eu comecei na igreja, quem conheceu lá atrás era o magrinho, irmãos. Glória a Deus, amém? Eu fui um professor de capoeira, minha vida era isso, irmãos. Aleluia, então eu fazia muitos exercícios. Não tinha barriga, eu via os pastores tudo barrigudo. Aí, irmão, complicou. Acabei ganhando até isso, para aparecer com os pastores, irmão. Aleluia. Mas, irmãos, é isso. Amém, irmãos? Aleluia. Nós vimos, irmãos, glória a Deus, a irmã Isabel, ela fala para mim que ia no círculo de oração, tinha uma irmãzinha que orava bastante. Hoje, irmãos, ela é líder do círculo de oração e como ora, irmãos. Glória a Deus, porque, irmãos, teve pessoas a qual olharam, aprenderam, se espelharam. Amém, irmãos? Aleluia, isso é que nossos filhos precisam. Os nossos netos, aleluia, precisa ver este avivamento em nós, irmãos.
Precisa haver esta conversão. Precisa haver, irmãos, o arrependimento. Precisa haver, irmãos, o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, para que cresçam, aleluia, da mesma maneira. Eu fico vendo o pastor Silvio com seus filhos, irmãos. São segmentos, aleluia, que é necessário, irmãos. Porventura, aleluia, na maioridade, resolverem seguir um outro caminho, irmãos. Glória a Deus, já não é mais conosco, irmãos. Amém? Mas, irmãos, até, aleluia, na nossa tutela. Glória a Deus, até ali, irmãos, aleluia, na nossa casa. Que seja, irmãos, aleluia, um exemplo para com cada um dos nossos filhos, irmãos. Este é o avivamento, irmãos, aonde muitas vezes você não vê lá fora, sabe? Nós vemos, irmãos, em muitos lugares complicações. Em muitos lugares, irmãos, aleluia, adultérios, infelizmente. Em muitos lugares, irmãos, coisas horríveis acontecendo, porque não houve realmente uma conversão. Não houve realmente, irmãos, um avivamento na sua vida. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele nos capacita. Glória a Deus, se nós olharmos lá em Gálatas, nós vamos ver os frutos do Espírito Santo, irmãos. Ele brinda a nossa vida para todas as situações. Ele dá para nós temperança. Ele dá para nós domínio próprio, dá mansidão, dá fé, dá longanimidade, irmãos. Aleluia, bondade. Glória a Deus. E se vivermos nisso, irmão, aleluia, nós somos ali brindados por Deus para suportarmos e vivermos, irmãos, todas as diversidades que este mundo, ele está, irmãos, aleluia, vindo ao nosso encontro. Por isso que é necessário, aleluia, nós entendermos, irmãos, que nós precisamos deste avivamento em nossas vidas. Um avivamento, irmãos, a qual nos faz, olha, prosseguindo aqui, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. Oh, irmãos, o avivamento, irmãos, traz a nós temor, irmãos. Aleluia ao nosso Deus. Submissão, aquele que nós sabemos, irmãos, aleluia, que nós iremos prestar conta. Glória a Deus, aleluia, o temor, irmãos, em pensar de nós não estarmos com Ele, irmãos, de outrora, de eternidade a eternidade. Aleluia, a Bíblia fala para nós que nesses últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, o que, irmãos? Esfriaria. Mas aqueles, irmãos, que têm um avivamento, irmão, sincero no seu coração, na sua vida, aquele que está na comunhão, na continuidade em oração e buscando a presença de Deus, irmãos, aleluia, essas coisas não vêm, aleluia, porque quando a tristeza vem, o Espírito Santo traz alegria, aleluia, quando a palavra ao contrário vem, glória a Deus, Ele nos exorta, aleluia, a nos colocarmos em pé e saber que Deus é conosco. Glória a Deus, veja bem, irmãos, aleluia. Na comunhão, no partir do pão, na oração, e cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam. Glória a Deus. Que bom, irmão. Que bom por esta união, irmão. Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui da Apostólica Unida pelo nome do nosso ministério pentecostal Jesus é Vida, por estarmos, irmãos, juntos. Aleluia, irmãos, desta forma, glória a Deus, Deus acrescenta. Aleluia, em nossas vidas, acrescenta na igreja. Glória a Deus, veja bem, irmãos. Todos estavam juntos, unidos e tinham tudo em comum. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Silvio falou algo ao qual eu me lembro. Olha, eu vou lá na minha igreja, em Hortolândia.
Glória a Deus. Da mesma forma nós falamos também, irmãos. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Precisamos ter essas coisas em comum. Aleluia. Glória a Deus. Porque todos nós, irmãos, estamos aqui num só propósito. Numa só fé, irmãos. Numa só esperança. Servindo o mesmo Deus, irmãos. Aleluia. Com a mesma palavra. Com o mesmo intuito, irmãos. Aleluia. De outrora estar com Ele e eternidade é eternidade. Então ajude o seu irmão. Apoie o seu irmão. Aleluia. Ore pelo seu irmão. Glória a Deus, irmão, nós estamos vivendo um tempo onde, glória a Deus, o defeito, ou muitas vezes, irmãos, aleluia, para um outro, isso aí é causa de desprezar, de isolar outra pessoa. Glória a Deus. Foi falado ontem na igreja, diante a mensagem, é que Deus é poderoso para restaurar a vida do homem. Mesmo que o homem venha estar na calçada, na sarjeta, aleluia, achando que tudo está acabado, diante, irmãos, da situação ou da circunstância que viveu, ou do erro, aleluia, ou, glória a Deus, aleluia, da seta inflamada do maligno que o atingiu, inflamou todo o seu corpo, aleluia, ainda Deus pode restaurar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora, será que nós somos capazes, irmãos, de perdoar? Será que nós somos capazes, irmãos, de pegar ali pela mão e colocar em pé? Aleluia, e abraçar e dizer, olha, meu irmão, eu te perdoo. Aleluia, glória a Deus, eu sei que Deus também pode te perdoar, irmãos. Nós vivemos tempo hoje que dependendo do que a pessoa faz, para muitas pessoas está acabado. Não tem mais jeito. Mas, irmãos, eu me alegro, porque Jesus, Ele não pensa como eu, como você. A sua misericórdia, aleluia, é a causa de nós não sermos consumidos. Toda manhã ela se renova. Então ele pega, irmãos, aquele que está ali em situação vulnerável, aquele, irmãos, aleluia, que errou, e te dá uma chance para que você seja novamente, irmãos, reestruturado, renovado na sua presença. Aleluia, que esta comunhão, que esse tudo em comum, esse avivamento, irmãos, que iniciou nesta igreja, esteja em nossas vidas, irmãos. Que nós venhamos entender isso nesse tempo que nós estamos vivendo, para que Deus venha nos abençoar poderosamente. Amém, irmãos? Começou ali, olha só. E perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia com alegria e simplicidade de coração. É algo a qual é muito importante em nossas vidas, que é um avivamento, irmãos, puro e genuíno. Aleluia, você ser simples, irmãos. Hoje, irmão, nós vemos pessoas arrogantes. Pessoas, irmãos, dizendo ser melhor do que o outro. Eu prego melhor do que o pastor Silvio. Se fosse eu que estivesse pregando no lugar dele, glória a Deus, a coisa estava diferente. Aleluia. Irmã Isabel, se eu estivesse cantando naquela hora que ela teve a oportunidade, aleluia, e pareceu que nada aconteceu. Se fosse comigo, ia acontecer tudo diferente, porque eu canto bem, porque eu prego bem. Irmãos, aleluia. É declínio. É as 7 palavras a qual foi pregada ontem, irmão. Derrota. Vou até usar isso aqui nesta manhã, a qual eu aprendi ontem à noite, eu não tinha observado. Glória a Deus. Vitória tem 7 palavras, 7 letras, 7 letras. E derrota também tem 7 letras. Glória a Deus. Amém, irmãos? E se nós não tivermos, irmãos, simplicidade, glória a Deus, se nós não tivermos, irmãos, aleluia, glória a Deus, humildade,
essas 7 palavras, letras, aleluia, de derrota, irmãos, estará em nossas vidas. Irmãos, misericórdia mesmo. Prosseguindo, irmãos. Glória a Deus. Esse avivamento, irmãos, ele continuou. Estava ali no cenáculo, glória a Deus, aleluia. Depois estava na casa de cada um, aleluia. Estava na rua. Nos mostra, irmãos, que o avivamento não deve ser só aqui. Aleluia. Olha, aleluia, eu não devo ser um crente avivado somente dentro da igreja. Aleluia, na minha casa também. Pedro e João estavam caminhando, irmãos, para o templo. Aleluia, estava caminhando ali, irmãos, para a oração. O avivamento traz isso, irmãos. Desejo de orar. Porque você quer estar próximo de Deus. Você quer sentir a presença de Deus. Você quer fazer as coisas de Deus. Aleluia. O avivamento, ele te aproxima de Deus. Das coisas de Deus. Você quer estar ali, irmãos. Aleluia. Antes de qualquer outra coisa, você quer estar ali. Aleluia. O avivamento, irmão, na vida da pessoa, ela acorda pela manhã. Aleluia, ela já faz o seu devocional ao Senhor e a sua oração, irmãos, aleluia, se colocando na presença de Deus. Aleluia, o avivamento, irmãos, faz com que eu chegue no meu trabalho, aleluia, e ali eu entendo que Deus está comigo, que Deus está ali, aleluia, que Deus se faz na minha vida. E assim, irmãos, é na escola. Quando se há um avivamento, chegamos na escola, sabemos que nós somos de Jesus. Que nós somos diferentes. Aleluia, que algo arde no nosso coração, entristece quando nós vemos coisas erradas. Aleluia, quando nós vemos, irmãos, aleluia, brigas, ou drogas, ou palavras torpes, aquilo lá nos entristece. Quando há um avivamento. Quando, irmãos, não há, é algo artificial a qual você simplesmente pulou, se alegrou durante o culto, mas chegou na escola, começou a se juntar com a roda dos escarnecedores, ou no trabalho, onde for, aleluia, não é um sincero avivamento. A igreja precisa, irmãos, que nós tenhamos a identidade do Senhor em nossas vidas, aonde que nós estejamos. Tanto homem como mulheres, como jovens, como crianças. Glória a Deus, nós sabemos, irmãos. Aleluia, até em criança. Aleluia, quando, glória a Deus, a presença de Deus está ali. Louvado seja Deus. Pedro e João, já estou acabando, irmãos. Andando direto pelo templo, na porta chamada Formosa. Quem estava ali na frente daquele templo, irmão? Um coxo. Os irmãos conhecem esta palavra, está lá em Atos mesmo, na sequência do capítulo 3, já mostrando, aleluia, para nós, irmãos. Glória a Deus, como que é um avivamento na vida da pessoa, o que leva, aleluia, esse avivamento para a nossa vida, irmãos. Pedro e João andando ali, de repente se deparou com um coxo. Esse homem, irmão, estava ali já há muito tempo, em um lugar certo. Porque ali ele conseguiria esmola, irmãos. Porque pessoas iam lá para ajudar os pobres. Para fazer as suas orações e para fazer as suas práticas, irmãos. Aleluia, de caridade. Aleluia. O templo, irmãos, era para isso também. Eles aproximavam, aproveitavam e levavam pessoas ali que eram necessitadas. E esse coxo estava ali, irmãos, num só propósito. Em receber alguma moeda, alguma ajuda financeira. E receber algo, irmãos, a qual eles poderiam, glória a Deus, eles poderiam prosseguir. Mas chegando Pedro e João ali, irmãos, homens, a qual viveram uma experiência fantástica. A qual, irmãos, receberam, irmãos, uma promessa sobre as suas vidas.
Os mesmos que foram cheios do Espírito Santo, eles estavam ali, irmãos, diante daquele homem. E de repente aquele homem, irmãos, estendeu a mão para eles e pediu que eles dessem para ele alguma esmola. Me dê uma esmola, por favor. Glória a Deus. Eram pessoas, irmãos, que estavam ali agora, aleluia, com as suas vidas mudadas. Não era mais, irmãos, aquele que outrora caminhava, irmãos, aleluia, olhando simplesmente para as coisas terrenas, para, aleluia, os bens a qual ele conseguiam com as suas pescarias. As preocupações dele eram simplesmente nesta terra. Mas agora não. Agora, irmãos, aleluia, eles tinham um outro pensamento, porque Deus, aleluia, guiava as suas vidas. Aleluia, naquele momento, irmãos, o Espírito Santo estava movendo dentro deles. Aleluia, a alegria era constante, o desejo era constante, aleluia, de estar ali fazendo algo para o Senhor. Oh, irmãos, aleluia, glória a Deus, que o Senhor Jesus venha renovar a cada dia o nosso pensamento, a nossa força, o nosso desejo, a nossa comunhão. Que jovens venham crescer com esse desejo, com esta comunhão, aleluia, que nós venhamos entender que aonde que nós estiver, Deus pode nos usar. Aonde nós estivermos, irmãos, Deus, Ele pode nos usar. Certa vez no trabalho, tem várias pessoas ali de outras denominações. E uma mulher da faxina, ela teve um problema espiritual, irmãos, lá na cancela dos guardas, lá na portaria. Eu trabalhava lá no barracão de baixo, irmãos. Era um pouquinho longe. Aí, irmãos, o guarda pediu para que me chamasse para orar por aquela pessoa. Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas tinham ali? E se eu não estivesse preparado? E se eu estivesse ali, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu não digo que você não deva brincar, que você não deva conversar, que você não deva ter amizades. Mas tem determinadas brincadeiras, irmãos, que nós não participamos. Tem determinadas conversas, irmãos, que nós não fazemos parte, porque nós sabemos que não agrada ao Senhor. Aleluia. Que a qualquer momento, irmãos, Deus, Ele pode usar a nossa vida. Aonde nós estivermos, irmãos. Irmã, está lá no postinho, no UPA, ou está no mercado, irmãos, Deus pode te usar. Glória a Deus, aleluia, está lá no ônibus, irmãos, aleluia, indo para o trabalho, Deus pode te usar. Glória a Deus, você precisa estar nesse avivamento. Aleluia, tem que sair de casa já com esse avivamento na sua vida. Glória a Deus, amém, irmãos? Pedro e João, aleluia, ele não estava pensando, já premeditando isso que ia acontecer. Mas, irmãos, aleluia, Jesus já tinha escolhido eles para fazer aquela obra. Porque aquele templo, irmãos, já existia. Aquele homem, irmãos, aleluia, talvez já estava ali quando Jesus passou por ali. Mas a obra era para Pedro e João. Era o início do ministério, irmão. O início da igreja, irmãos. Das obras que seriam feitas por intermédio deles, irmãos. Aleluia. E pelo poder do nome do Senhor Jesus. Me dá uma esmola. Aleluia. 10 reais, 20 reais. Ou naquela época era drenário. Talvez ele estaria satisfeito. Estaria já alegre. Aleluia. Os discípulos poderiam entrar, fazer a sua oração e a obra está feita. Mas tinha algo, irmãos, aleluia, que estava impulsionando aqueles homens.
aleluia, tinha algo que estava falando que era para ser feito mais. Glória a Deus, mais ainda. Olha para nós. Glória a Deus. Oh, irmãos. Eu quero, Deus vai dando um pensamento, irmãos. Olha só, irmãos. Olhe para nós. Que cada dia, irmãos, nós estejamos nesta posição de pessoas olhar para nós, irmãos. Aleluia, receber algo. Não ande cabisbaixo. Não ande, irmãos, reclamando da sua situação. Não anda reclamando, irmãos, aleluia, da família, do trabalho, da igreja. Irmãos, aleluia, anda olhando para Jesus e falando das coisas boas, das maravilhas do Senhor, aleluia, das grandezas de Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Mesmo que você não tenha prata nem ouro, aleluia, você pode fazer uma grande diferença. Você pode mudar vidas. Você pode chamar multidões para Jesus. Aleluia, olha para nós. Que gostoso, irmãos, você ter esta unção sobre a sua vida. Ele olhou para eles, já vendo algo diferente. Porque talvez pessoas passavam e colocavam ali e pronto. Aleluia. Mas ele chamou a sua atenção para eles. Ele olhou. Ele disse: olha, nós não temos prata e nem ouro. Glória a Deus. Talvez, irmãos, aquele homem começou a desanimar. Porque ali, irmãos, não estava alguém que poderia dar dinheiro para ele. Olha, irmãos, às vezes nós vemos pessoas à procura de profetas, aleluia, à procura de profecias, de um lado para o outro. Certa vez eu estava ali na frente da igreja, passou uma pessoa e falou: olha, aqui que vai estar o missionário, eu não lembro o nome dele. Eu falei assim: não. Então tá bom. Então não tinha mais nada ali que interessasse ela. E foi atrás de onde estava esta pessoa, irmãos. E às vezes muitas pessoas olham, aleluia, e olha dessa mesma maneira que este homem olhou, achando que eles já não serviriam porque eles não tinham prata e nem ouro. Mas de repente ele falou para eles: olha, mas o que eu tenho eu vos dou. Opa, aleluia, o que ele tem que ele pode dar? Aleluia, glória a Deus, irmãos. O que tem aqui, irmãos? Palavras de vida, poder do Espírito Santo, cura, renovação, transformação. Tudo isso, irmãos, tem aqui neste lugar. Tem aqui nesta palavra. Tem na boca do pastor, de cada um que tem a oportunidade. Aleluia. Ele diz: olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Aleluia, Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pegou ele pela mão e colocou ele em pé. E num salto, irmãos, ele se colocou em pé. Aquela, aleluia, avivamento que estava em Pedro, trouxe também o avivamento para a vida daquele homem. Aleluia, porque quando, aleluia, ele se colocou em pé, ele pôde entrar para o templo, irmãos. Entrou lá glorificando a Deus, aleluia, saltando de alegria. E sendo um testemunho para muitas pessoas que estavam ali. Que outrora viu ele, aleluia, coxo e aleijado, e agora estava vendo ele curado e glorificando a Deus. Esse é o avivamento, irmão, que a igreja precisa. Esse é o avivamento que tem que estar em nossas vidas, que contagia, que traz pessoa, que faz, irmãos, aleluia, vidas ser mudadas e transformadas, irmãos. É este avivamento, irmãos.
Glória a Deus, aleluia, louva ao Senhor por esse nome que nós temos, que é acima de todos os nomes, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, por nós conhecermos, aleluia, da onde nós viemos, o início, aleluia, daquele que nós fazemos parte, e sabemos que o final, aleluia, será glorioso na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E só para finalizar, irmãos, só para finalizar. Quando aquele homem estava no templo juntamente com os discípulos, pessoas reconheceram quem ele era e ficaram ali, irmãos, admiradas, perplexas, aleluia, com aquele acontecimento, e todos eles correram aos pés dos discípulos. Olha o avivamento, irmãos, na vida daqueles homens, para nós aprendermos, irmãos, nessas mensagens. Eles olhou e disse para aquele povo: por que vocês olham para nós? Aleluia, com esta euforia, com esta admiração. Por acaso vocês acham que foi nós, pelo nosso poder, que este homem foi curado? Olha a diferença, irmãos, do avivamento que nós estamos vendo aí fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha a diferença, irmãos, lá fora. Aleluia, glória a Deus. Seja humilde, seja Deus. A glória é ao Senhor, a glória é dele, é Ele, é o nome dele que faz todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos. Quanto que aproveitar esta situação. Lá na portaria, eu trabalhava lá no barracão de baixo, irmãos. Era um pouquinho longe. Aí, irmãos, o guarda pediu para que me chamasse para orar por aquela pessoa. Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas tinham ali? E se eu não estivesse preparado? E se eu estivesse ali, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu não digo que você não deva brincar, que você não deva conversar, que você não deva ter amizades. Mas tem determinadas brincadeiras, irmãos, que nós não participamos. Tem determinadas conversas, irmãos, que nós não fazemos parte, porque nós sabemos que não agrada ao Senhor. Aleluia. Que a qualquer momento, irmãos, Deus, Ele pode usar a nossa vida. Aonde nós estivermos, irmãos. Irmã, está lá no postinho, no UPA, ou está no mercado, irmãos, Deus pode te usar. Glória a Deus, aleluia. Está lá no ônibus, irmãos, aleluia, indo para o trabalho, Deus pode te usar. Glória a Deus, você precisa estar nesse avivamento. Aleluia, tem que sair de casa já com esse avivamento na sua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pedro e João, aleluia, ele não estava pensando, já premeditando isso que ia acontecer. Mas, irmãos, aleluia, Jesus já tinha escolhido eles para fazer aquela obra. Porque aquele templo, irmãos, já existia. Aquele homem, irmãos, aleluia, talvez já estava ali quando Jesus passou por ali. Mas a obra era para Pedro e João. Era o início do ministério, irmão. O início da igreja, irmãos. Das obras que seriam feitas por intermédio deles, irmãos. Aleluia. E pelo poder do nome do Senhor Jesus. Me dá uma esmola. Aleluia. 10 reais, 20 reais. Ou naquela época era drenário. Talvez ele estaria satisfeito. Estaria já alegre. Aleluia, os discípulos poderiam entrar, fazer a sua oração e a obra está feita. Mas tinha algo, irmãos, aleluia, que estava impulsionando aqueles homens. Aleluia, tinha algo que estava falando que era para ser feito mais. Glória a Deus, mais ainda. Olha para nós. Glória a Deus. Irmãos, eu quero, Deus vai dando um pensamento, irmãos. Olha só, irmãos, olhe para nós.
Que cada dia, irmãos, nós estejamos nesta posição de pessoas olhar para nós, irmãos. Aleluia, receber algo. Não ande cabisbaixo. Não ande, irmãos, reclamando da sua situação. Não anda reclamando, irmãos, aleluia, da família, do trabalho, da igreja. Irmãos, aleluia, anda olhando para Jesus e falando das coisas boas, das maravilhas do Senhor, aleluia, das grandezas de Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Mesmo que você não tenha prata nem ouro, aleluia, você pode fazer uma grande diferença. Você pode mudar vidas. Você pode chamar multidões para Jesus. Aleluia, olha para nós. Que gostoso, irmãos, você ter esta unção sobre a sua vida. Ele olhou para eles, já vendo algo diferente. Porque talvez pessoas passavam e colocavam ali, pronto. Aleluia. Mas ele chamou a sua atenção para eles. Ele olhou. Ele disse, olha, nós não temos prata e nem ouro. Glória a Deus. Talvez, irmãos, aquele homem começou a desanimar. Porque ali, irmãos, não estava alguém que poderia dar dinheiro para ele. Olha, irmãos, às vezes nós vemos pessoas à procura de profetas, aleluia, à procura de profecias, de um lado para o outro. Certa vez eu estava ali na frente da igreja, passou uma pessoa e falou, olha, aqui que vai estar o missionário, eu não lembro o nome dele. Eu falei assim, não. Ah, então tá bom. Então não tinha mais nada ali que interessasse ela. E foi atrás da onde estava esta pessoa, irmãos. E às vezes muitas pessoas olham, aleluia, e olha dessa mesma maneira que este homem olhou, achando que eles já não serviriam porque eles não tinham prata e nem ouro. Mas de repente ele falou para eles, olha, mas o que eu tenho, eu vos dou. Opa, aleluia, o que ele tem, que ele pode dar. Aleluia, glória a Deus, irmãos, o que tem aqui, irmãos, palavras de vida, poder do Espírito Santo, cura, renovação, transformação, tudo isso, irmãos, tem aqui neste lugar, tem aqui nesta palavra, tem na boca do pastor, de cada um que tem a oportunidade. Aleluia. Ele diz, olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, aleluia, Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pegou ele pela mão e colocou ele em pé, e num salto, irmãos, ele se colocou em pé. Aquela, aleluia, avivamento que estava em Pedro, trouxe também o avivamento para a vida daquele homem. Aleluia, porque quando, aleluia, ele se colocou em pé, ele pôde entrar para o templo, irmãos. Entrou lá glorificando a Deus, aleluia, e saltando de alegria. E sendo um testemunho para muitas pessoas que estavam ali. Que outrora viu ele, aleluia, coxo e aleijado, e agora estava vendo ele curado e glorificando a Deus. Esse é o avivamento, irmão, que a igreja precisa. Esse é o avivamento que tem que estar em nossas vidas, que contagia, que traz pessoa, que faz, irmãos, aleluia, vidas ser mudadas e transformadas, irmãos. É este avivamento, irmãos. Glória a Deus, aleluia, louva ao Senhor por esse nome que nós temos, que é acima de todos os nomes, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, por nós conhecermos, aleluia, da onde nós viemos, o início, aleluia, daquele que nós fazemos parte, e sabemos que o final, aleluia, será glorioso na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E só para finalizar, irmãos, só para finalizar. Quando aquele homem estava no templo juntamente com os discípulos,
Pessoas reconheceram quem ele era. E ficaram ali, irmãos, admiradas, perplexas. Aleluia, com aquele acontecimento. E todos eles correram aos pés dos discípulos. Olha o avivamento, irmãos, na vida daqueles homens, para nós aprendermos, irmãos, nessas mensagens. Eles olhou e disse para aquele povo: por que vocês olham para nós? Aleluia, com esta euforia, com esta admiração. Por acaso vocês acham que foi nós, pelo nosso poder, que este homem foi curado? Olha a diferença, irmãos, do avivamento que nós estamos vendo aí fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha a diferença, irmãos, lá fora. Aleluia, glória a Deus, seja humilde, seja Deus, a glória é ao Senhor, a glória é dele, é Ele, é o nome dele que faz todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, quanto que aproveitar esta situação e dizer: olha, foi nós, aleluia, glória a Deus. E com isso, irmãos, iriam receber, com isso, irmãos, iriam, aleluia, ter admiração e coisa e tal, aleluia, mas a glória é para o Senhor. O avivamento, irmãos, nossa vida se consiste a isso, a entender, irmãos, que Deus que faz todas as coisas, que é poderoso para nos abençoar. Aleluia, ele diz: olha, não olha para nós não, não foi pelo nosso poder, mas foi pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, que deu autoridade para que esse homem fosse curado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, irmãos. Amém, aleluia. Temos muitas coisas, irmãos, aleluia, para que os irmãos leiam e entendam, aleluia, que hoje, irmãos, é necessário esse sincero avivamento em nossas vidas. Glória a Deus. Quando você chegar na igreja, dobre os seus joelhos, abre o seu coração para o Senhor. Saia daqui, irmãos, aleluia, renovado com Deus, com você. Na sua casa, entra lá com Deus. No seu trabalho, esteja lá com Deus. Na rua, esteja com Deus. Deixe esse avivamento tomar conta da sua vida e Deus vai te usar poderosamente. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus nos abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço, pastor, a oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus.